Fala pessoal, mais um vídeo para falar sobre circunferência. É um assunto bem interessante que tem muita aplicabilidade. E hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre ângulos na circunferência, beleza? Como assim ângulos na circunferência, Antônio? Eu posso criar ângulos dentro da circunferência, ou fora também, claro, mas os que têm as principais propriedades são aqueles que estão dentro da circunferência. Aqui a gente está vendo dois ângulos na circunferência. Repara, um tem como vértice o centro da circunferência, não é? E ele tem o ângulo formado por dois raios. Como o vértice dele é o centro da circunferência, então esse ângulo é chamado de ângulo central. Matemática não tem mistério. As coisas têm que fazer sentido. O ângulo tem vértice no centro, é o ângulo central. E o outro aqui embaixo? Ele não está dentro da circunferência, o vértice dele não é um ponto da circunferência. Quando o vértice é um ponto da circunferência e ele é formado por duas cordas, ele é chamado de ângulo inscrito, beleza? Então, no centro, central. Dentro da circunferência, em cima da circunferência, inscrito. Ah, Antônio, mas se ele tivesse aqui assim, ó, num ponto que não é nem no centro nem na circunferência. Esse cara é chamado de ângulo excêntrico, beleza? E aí ele pode ser interior, se estiver dentro da circunferência, e exterior, se estiver fora. Mas, para a gente, isso é só uma questão cultural, beleza? Só para a gente entender o que significa, porque isso não tem caído, certo? Dentro do Enem, principalmente, tem trabalhado mais com ângulo central e ângulo inscrito, beleza? E esses dois ângulos são os mais usados porque existe uma relação entre eles. Quando esses dois, tanto o central quanto o inscrito, eles estão compreendidos, preste atenção, compreendidos no mesmo arco. Como assim, Antônio? Compreendidos no mesmo arco. Pensa comigo aqui, ó. Quando você segue a corda, esse ângulo não está compreendido aqui dentro? Nesse arco? Esse é o arco da circunferência que compreende o ângulo inscrito. E é o mesmo arco que compreende o ângulo central. Ó. Quando você caminha pelos raios, dá o mesmo arco, tanto nesse central quanto nesse inscrito aqui. Então, os dois ângulos, central e inscrito, estão compreendidos no mesmo arco. E quando isso acontece, eu posso afirmar com certeza que o ângulo central vai valer o dobro do ângulo inscrito. O ângulo inscrito é a metade do central. Beleza? Então, o que isso significa? Significa que se o meu ângulo central aqui mede 100 graus, 100 graus, o meu ângulo inscrito vai valer 50. Se o central vale 100, o inscrito vale 50, que é a metade. Sempre a metade, beleza? Eu não vou fazer aqui com vocês a demonstração por que é metade, mas eu vou usar um raciocínio que dá para você entender o porquê que é. Olha só. Aqui, você concorda comigo que tem três ângulos centrais? Alfa, beta e gama aqui. Olha só. O meu ângulo gama, ele está aqui de amarelo, ele corresponde a esse arco aqui, não é? Amarelo, correto? Tudo bem? O meu ângulo beta corresponde a esse arco azul aqui. Estão conseguindo ver? Estão entendendo direitinho? Se não estiver entendendo, coloca dúvida lá no comentário do vídeo, tá, gente? Que eu tiro as dúvidas de vocês. E o ângulo alfa corresponde a esse verde aqui. Concorda que a soma dos ângulos centrais dá 360 graus
e a soma dos arcos também dá 360 graus? Então, a medida do arco é a mesma medida do ângulo central, a mesma. Então, se esse meu arco aqui tem 80 graus, o ângulo central tem 80 graus. Se esse azul tem 140 graus, esse aqui tem 140 graus. O ângulo central tem a mesma medida do arco. Mas olha o inscrito. O inscrito está aqui, não está? Vermelhinho. Ele corresponde a esse arco aqui. Correto? Vermelho. Tudo bem? Eu vou fechar um triângulo. Estão vendo aqui fechando um triângulo? E vou marcar esse ângulo aqui, interno do triângulo, azulzinho. Quem é o arco que corresponde a esse ângulo azul aqui, ó? É esse todo, não é? Finge que tá bom, é esse arco todo aqui. Beleza? E esse verdinho não, amarelinho aqui. Esse ângulo amarelinho aqui. Ele não corresponde a esse arco de cá? Então, olha só. A soma dos arcos continua dando 360 graus. Mas os ângulos correspondentes, os inscritos, a soma deles não é a soma dos ângulos internos do triângulo, que dá 180 graus? Então, essa soma aqui, esse, mais esse, deu 180 graus, que é exatamente a metade da soma dos arcos, que dá 360 graus. Então, a gente pode raciocinar. Se a soma deles deu metade, é porque cada um é metade do arco. Beleza? Então, ângulo inscrito é sempre metade do arco. Ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Beleza? Tudo bem? Espero que você tenha entendido. Vamos continuar com a teoria e depois a gente vai fazer um exercício, tá bom? Vamos lá. Existem algumas propriedades disso que a gente acabou de falar, né? Primeira propriedade. Se um triângulo está inscrito a gente já falou que é escrito dentro da circunferência, dentro. Ok? Se um cara está escrito dentro, um triângulo está escrito dentro da circunferência, e um dos seus lados é o diâmetro, a gente também já viu no vídeo anterior o que é o diâmetro, então esse triângulo é retângulo. Como assim, Antônio? Pensa comigo, ó. Esse lado aqui é o diâmetro, correto? O diâmetro não divide a circunferência ao meio? Ela inteira tem 360 graus. Quanto vai valer esse arco aqui? 180 graus. Esse meu ângulo, oposto ao diâmetro, não está compreendido num arco de 180 graus? E o que a gente acabou de falar lá atrás sobre ângulo inscrito? Ele não é a metade do arco? Então, ele é a metade de quem? De 180. Então, ele vai valer 90. Então, sempre que um dos lados for o diâmetro, tem um arco de 180 graus e o ângulo inscrito vai ser de 90 graus, que faz com que o triângulo seja um triângulo retângulo. Então, olhou um triângulo dentro da circunferência. Olha, um dos lados é o diâmetro. Opa, esse triângulo é retângulo. Beleza? Outra informação importante é que se dois ângulos inscritos eles estão compreendidos no mesmo arco, então eles são iguais. Congruente, lembra? Igual. Independentemente da posição onde eles estejam. Olha para o desenho aqui. Esse ângulo vermelho não está compreendido aqui no arco verde? Esse ângulo azul também não está compreendido no arco verde também? Olha a medida dos dois. 34,38 graus, 34,38 graus. Por quê? Porque ele não vai ser metade do arco.
Esse outro também não vai ser metade do mesmo arco. Então, eles são iguais. Só para a gente visualizar melhor isso, vou colocar aqui no GeoGebra rapidinho. Olha para cá. Meu ângulo central mede 87,84. E o meu inscrito, no mesmo arco, 43,92, que é exatamente a metade, ó. 87,84 dividido por 2, 43,92. E eu posso andar à vontade aqui, ó. Posso andar à vontade que o ângulo não muda. Por quê? Porque o arco não muda. Se eu mudar o arco, ó, 121,52, 60,76. Mudou o ângulo, por quê? Porque mudou o arco. Agora, presta atenção no que eu vou explicar, ó. Tá vendo que chegou aqui? Ele mudou? Agora eu tenho um ângulo de 119,24. Por que que esse ângulo mudou? Porque mudou o arco de referência. Agora, o meu arco de 121,52 era esse aqui, não é? Esse vermelho está correspondente a esse arcão aqui. Quem é esse arcão? É quanto falta para 360, ó. Pensa comigo aqui. 360 menos 121,52. Então, esse arcão aqui, ele mede 238,48. Como o inscrito é a metade, 119,24. Beleza? Então, presta atenção qual é o arco que compreende o ângulo. Essa é a chave para você matar a questão. Então, vamos fazer a questão? Olha aí. Você pode parar e assistir, ler com calma essa questão, tentar fazer, que eu vou corrigir e a gente vai olhar só as informações importantes, tá? Aqui ele explica o conceito de arco capaz. O que é o arco capaz? É o arco de visão, é o ângulo de visão, em qualquer lugar onde você esteja na circunferência. Beleza? Então, ele diz para a gente o seguinte, ó. Considere o arco capaz de 60 graus sobre o segmento AB. Beleza? Então, vamos lá, ó. Vamos ler. Arco capaz sobre o segmento AB. Está aqui, ó, 60 graus. Arco capaz sobre o segmento AB. É esse arco aqui. Tá vendo? Beleza? Qual o valor do ângulo alfa? Vou até pintar de outra cor. Deixa eu pintar isso de outra cor. Qual o valor do ângulo alfa OAB? Esse aqui. Ele quer saber esse ângulo. Sabendo que O é o centro da circunferência. Beleza? Repara uma coisa. Se aqui é o centro, se eu continuar isso daqui, não vai ser o diâmetro? Então, vou continuar, ó. Diâmetro. E aqui, ó, fechando para cá. Deixa eu apagar que ficou bem borrado. Se eu fechar aqui um triângulo, pensa comigo, fechei um triângulo. Esse ângulo aqui, ele não está inscrito no arco amarelo? E o 60 não está inscrito no mesmo arco amarelo? O que a gente acabou de falar lá atrás? Que se os dois estão inscritos no mesmo arco, eles são muito bem iguais, excelente, 60 graus. E esse outro ângulo aqui, o que eu posso falar dele? Ele não está oposto ao diâmetro da circunferência? O que eu acabei de falar também? Oposto ao diâmetro, o triângulo é retângulo. Maravilha. Então, você tem um ângulo reto, um ângulo de 60, quer saber quanto que é esse outro. Quanto vale a soma dos ângulos internos do triângulo? 180 graus. Então, alfa mais 60 mais 90 é igual a 180. 60 mais 90 dá quanto? 150, maravilha. E o 150 que está somando vai passar para o outro lado, diminuindo. Ok? 180 menos 150, 30. Resposta certa, letra A.
de absurdamente fácil. Mas notou como a gente usou as propriedades que a gente acabou de ver na teoria? Por isso é importante sempre ver a teoria, beleza? Ficou com dúvida? Coloca aí no comentário. Acabamos esse vídeo, beleza? Pegue mais exercícios lá no site do Pré ou no meu site pessoal, beleza? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.